Boa noite, família Jovens Livres. É um imensurável prazer estar novamente me dirigindo a vocês. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estudo Bíblico para a família Jovens Livres. Dia 22 de outubro de 2024. Nosso tema desta noite é sobre o casamento, terceira parte. A santificação no casamento. E eu pediria a você que abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 3, onde nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 7. Se possível, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que Deus nos abençoe pela sua palavra que foi lida. Oremos. Querido Senhor, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra. Senhor, que ela seja gravada no nosso coração, assim como o Senhor gravou com os próprios dedos as tábuas da lei e as entregou a Moisés para que o teu povo as cumprisse. Grava no nosso coração tua palavra, para que possamos caminhar com fidelidade, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Dá-nos a direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para que façamos aquilo que é agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta já é a terceira vez que eu me dirijo aos irmãos com o assunto casamento. A primeira ocasião nós vimos a instituição do casamento, o casamento na criação. Uma instituição de Deus, onde o próprio Deus, digamos assim, realiza a primeira cerimônia de casamento, unindo ali os nossos primeiros pais e fazendo-os tornar uma só carne. Depois nós vimos no segundo estudo sobre casamento, como
o casamento deve ser vivenciado por marido e mulher. E hoje é uma continuação onde nós vamos abordar um terceiro aspecto, que é o aspecto da santificação no casamento. Um dos propósitos do casamento é esse. Deus instituiu o casamento para deleite do ser humano. No casamento nós temos prazer e alegria. Deus instituiu para a procriação, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra e dominai sobre ela. Mas Deus instituiu o casamento nos dando uma oportunidade no casamento de crescer em santificação. Isso não significa que o solteiro não possa crescer em santificação. Deus usa outros meios para com o solteiro. Mas no casamento, como é a relação mais íntima entre duas pessoas, os cônjuges têm a oportunidade de crescerem juntos diante de Deus. Santificação é isso. É crescimento espiritual. A santificação é a formação do caráter de Cristo em nós. Evitando termos mais complexos, mais teológicos, nós podemos entender desta forma. É quando crescemos espiritualmente, é quando nos tornamos mais parecidos com Cristo. Isso é santificação. Antes de entrar nesse texto que acabamos de ler, eu gostaria de ler com você um outro texto na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 6. 1 João 2,6 diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quem diz que está em Cristo, tem que andar como Cristo andou. E como foi que Jesus andou nesse mundo? Ele andou em obediência ao Pai. Uma obediência ativa e passiva. Jesus viveu à sombra da cruz. A sua obediência ativa foi o cumprimento da lei. Ele obedeceu à lei em todos os aspectos. A sua obediência passiva foi a sua entrega. A entrega para morrer nesta cruz, a qual ele passou a vida inteira à sombra dela. Então, por fim, ele se entrega à morte da cruz. Eu e você, para andarmos como Cristo andou, nós temos que viver como crucificados. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É viver para o Senhor, da mesma forma como Jesus nos ensinou, ativamente, obedecendo os mandamentos do Senhor, passivamente nos entregando nas mãos do Senhor. Que Ele faça de nós como lhe aprouver. E, ao fazer isso, nós vamos crescendo em santificação. O caráter de Cristo Jesus vai sendo moldado em nós. E como transportar isso para o casamento? Para a vivência do lar. Antes de entrar no texto de 1 Pedro, capítulo 3, que nós lemos do verso 1 ao verso 7, voltando um pouquinho no capítulo 2 de 1 Pedro, verso 21, ele diz o seguinte: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Jesus deixou o exemplo para ser seguido. Agora sim, vamos transpor para o lar, para a relação conjugal. E Pedro começa falando com as mulheres. Ele se dirige em primeiro lugar às mulheres. Mulheres, sede vós igualmente. Essa palavra é muito importante. Igualmente a quem? Como ele já disse no verso 21 do capítulo 2, que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir os seus passos, a quem a mulher cristã deve seguir? Os passos de Jesus. Igualmente a Cristo. Se submetendo, Jesus se submeteu. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a mulher cristã deve ser submissa ao seu próprio marido. Muitas mulheres não gostam de ouvir isso. E se pudessem, arrancaria esse termo da Escritura. Talvez a falta de compreensão de que submissão não é inferioridade. Submissão é o entendimento de que se está debaixo de autoridade. Todos nós somos submissos a alguém, a alguma instituição, e todos nós somos submissos a Deus. Pelo menos devemos ser. A não submissão é um ato de rebeldia. Então, a mulher está debaixo de autoridade. E a primeira autoridade que ela está debaixo dela é a autoridade do seu marido. Mais do que do pai, porque ela viveu sob a autoridade do pai enquanto solteira. Casando, ela sai da autoridade do pai para a autoridade do seu marido. Então a mulher deve ser submissa ao seu marido, e principalmente aquelas, e aqui é o foco de Pedro, aquelas que os maridos são incrédulos. Talvez ela vai encontrar muito mais dificuldade. Quando a mulher se submete a um marido crente, marido que tem o mesmo entendimento que ela da palavra do Senhor e obedece, é mais fácil. Mas para a mulher que o marido é incrédulo e muitas vezes avesso a tudo que se relaciona à fé e à igreja, ela vai encontrar muito mais dificuldade. Entretanto, o exemplo é Jesus. Voltando ao verso 21 do capítulo 2. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O exemplo é Jesus. Essa mulher, então, vai ter que olhar para o Senhor Jesus e procurar seguir os seus passos. Obedecendo ao Senhor, ela se submeterá a esse marido incrédulo. É o seu marido. E, mesmo sendo ele incrédulo, é a autoridade de Deus sobre a vida dela. Talvez esse seja o problema que você, minha irmã, que está me assistindo, esteja vivendo. Um marido incrédulo, avesso às vezes à fé e a tudo que se relaciona à igreja. Ou às vezes não, às vezes incrédulo, mas indiferente. De qualquer forma, em ambos os casos, você precisa se submeter a ele para
através do seu procedimento, mostrar Jesus Cristo na sua vida. Isso será muito mais eficiente do que você pregar para ele, ficar recitando versículos bíblicos, ficar colocando pregação pelo ouvir sem que ele queira ouvir, ficar colocando músicas evangélicas para ele ouvir, para ver se ele se converte. Não, nada disso será eficiente. O mais eficiente será o seu procedimento de submissão, diz o apóstolo Pedro aqui, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então, calada, você evangeliza através do seu procedimento, da obediência a Deus. Quando você se submete à autoridade do seu marido, você está obedecendo a Deus. Você só não pode se submeter à autoridade do seu marido se ele exigir de você alguma coisa contrária àquilo que Deus requer. Alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, que você sabe que é pecado. Aí prevalece a autoridade maior que a autoridade de Deus. É dizer, não, meu marido, aí, nesse ponto, eu não posso me submeter à sua autoridade, porque acima de você está a autoridade de Deus. Mas fora isso, você precisa se submeter. Você estará evangelizando o seu marido, mostrando Jesus na sua vida, através do seu procedimento. É o que diz o verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Isso vai servir para quebrantar o seu coração, o coração dele, quebrar as resistências, se ele for avesso à fé e a tudo que se relaciona à igreja. Alguns maridos têm uma visão bem antagônica de fé, de igreja, são avessos. Eu tive um exemplo na minha família, um casal de tios já falecidos. A mulher converteu, ele não, mas faltou para ela sabedoria. Ela queria ganhá-lo de outra forma. Passava na igreja grande parte do tempo, participava de tudo, tarde da bênção, vigília, culto, visitas e tal, e foi negligenciando os afazeres de casa, suas obrigações como esposa. O casamento acabou. Ela não conseguiu alcançá-lo para o Senhor e o casamento deles acabou, porque foi indo, ele não aguentou viver dessa forma e ela ainda falava muito, pregava muito para ele, recitava muitos versículos para ele, dizia que ele estava debaixo de maldição e uma série de coisas que foi fazendo com que ele ficasse mais irritado ainda com relação à igreja. Tanto que quando o filho dele casou, o filho deles casou numa igreja evangélica, ele não foi. Tal a aversão que ele tinha por igreja. Então faltou a essa irmã, minha tia, sabedoria. Ela perdeu a oportunidade de evangelizar de outra forma, como a Escritura ensina, o verdadeiro evangelismo da esposa para com o marido não crente. Pedro vai mostrar um outro aspecto também muito importante para as mulheres, que é o aspecto da aparência. As mulheres se preocupam muito com isso. Cabelo, roupa, uma aparência, e não é errado. E todos os maridos gostam de ver suas esposas assim bem arrumadas, apresentáveis, bonitas,
O marido gosta disso. E Pedro não vai dizer que isso é errado. O que ele vai dizer é que não pode só ser aparência exterior. Verso 3: Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Não pode ser só o exterior. Algumas mulheres gastam uma quantia enorme com cabelo. Não é fácil manter, não é barato manter um cabelo muito bonito, muito tratado. É caro. E algumas gastam muito dinheiro com isso. Gastam muito dinheiro com roupas boas, roupas finas. Mas às vezes o seu interior não está tão apresentável quanto o seu exterior. O exterior está lindo. A roupa, os cabelos, tudo muito bonito. Mas o interior muitas vezes não está. É sobre isso que Pedro diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Ou seja, uma mulher que se enfeita muito por fora, cabelo, roupas e joias. As mulheres gostam disso. Pedro não está proibindo, mas ele diz onde deve estar a ênfase. A ênfase não deve estar no exterior. No verso 4 ele diz: seja, porém, o homem interior do coração. O que ele quer dizer com o homem interior do coração? Quer dizer com a vida interior. Não adianta um exterior bonito e um interior feio. Provérbios diz que é melhor viver num canto de águas furtadas do que numa casa luxuosa com uma mulher rixosa. Às vezes o seu interior é rixoso. Às vezes carrega mágoa no coração, ressentimentos que enfeiam o seu interior. E quando fala, da sua boca não procede palavras temperadas com sal, agradáveis àqueles que ouvem. Mas a sua boca também, como diz Provérbios, a sua língua é como pontas de espada. É língua ferina. Então essa mulher é muito bela por fora, mas ela é muito feia por dentro. Então o cuidado deve ser primeiro com o interior. O homem interior do coração, se referindo à vida interior, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. A ênfase não está no traje exterior, mas no interior. E ela tem que se vestir de quê? De um espírito manso e tranquilo. A mansidão não é a aceitação incondicional de todas as coisas. A mansidão é a submissão correta à autoridade que está sobre ela. Um espírito manso, tranquilo, significa o seu interior não está como um vulcão em erupção, mas está pacificado. Significa que a presença do Espírito Santo aí está agindo no seu coração, tornando o seu espírito tranquilo. Isso é imitação de Cristo. O Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30,
Ele fala sobre isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, verso 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ter um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus, como diz o apóstolo Pedro aqui, porque foi o que Jesus ensinou. Aprendei de mim. Então, permanecer nele é andar como ele andou. Essa mulher, verdadeiramente cristã, ela vai seguir, então,